é que Narciso acha feio o que não é espelho? Está no ar. News. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Manaim. E hoje estamos aqui, eu, Solon Pereira, e Roseli Pereira, para comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, deste domingo, dia 31 de março de 2024. Seja bem-vinda, Roseli. Paz do Senhor, irmãos, e dizer para vocês, logo aqui no começo, né, que hoje de manhã eu fiquei horrorizada com Gedeuti. Gedeuti usou a escola bíblica dele, né, da seita Maranata, só para ficar falando de umas bobagens tão grandes, negócio de elatomia, que depois nós vamos falar com vocês, explicar para vocês o que é isso. E eu fiquei assim, olha, quando a gente acha que nem fica chocada com mais nada, a gente acaba ainda se deparando e tendo um choque, porque ele não ensinou nada, não falou nada na prática para ninguém, é vazia a escola bíblica, não tem conteúdo nenhum, não tem nada, mas ele fica atacando as pessoas, né? Atacando as outras pessoas, né? Usando o seu canal no YouTube, diz ele que fala aí para não sei quantos países, para não sei quantas pessoas, e não tem conteúdo nenhum, não tem nada. De líder espiritual, eu vi que é bem canal, né? Uma escola bíblica bem canal. Ok, Roseli, muito obrigado. Irmãos, de fato, o que a Roseli acaba de comentar é, infelizmente, uma verdade. A Igreja Cristã Maranata, por meio do seu presidente e fundador, Gedeuti, usa o canal do YouTube para fazer ataques a ex-membros, a pessoas que fazem simples críticas à Igreja Cristã Maranata, como é normal, a maioria das igrejas sofrem críticas, de acordo com aquilo que as pessoas entendem que está adequado ou não adequado à teologia, ou à Bíblia, ou às práticas religiosas. Assim é com a Igreja Católica, assim com todas as seitas religiosas, cada uma delas você vai encontrar um canal específico, com pessoas que vão estar comentando as suas práticas e as suas doutrinas, e até mesmo a igrejas muitas vezes tradicionais ou pentecostais, você sempre vai encontrar algum canal, Hoje em dia, assim, na rede social, as pessoas têm a liberdade para poder fazer comentários e para criticar. Acontece que, em relação à Igreja Cristã Maranata, há um grande diferencial. Por quê? Primeiramente, porque ela entende que ela é a igreja verdadeira, uma igreja que é única na Terra, que tem uma mensagem que ninguém mais tem, e que tudo o que acontece ali é Deus que está fazendo, é Deus que está falando, é Deus que está revelando. Então, cada movimento, cada passo, cada mensagem dos líderes da Maranata, eles consideram, então, que isso foi um mover de Deus, e eles, inclusive, eles desconsideram os momentos de corrupção que foi identificado dentro da igreja, desvio de dízimos, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, coisas que constaram em um processo que correu na justiça a partir de uma denúncia do Ministério Público, e nem assim eles passam a considerar que são pessoas normais, que é um grupo religioso como outro qualquer, e que pode sim sofrer críticas de acordo com aquilo que eles estão fazendo. Mas não, eles não aceitam nenhum tipo de crítica, e num primeiro momento eles processam as pessoas, eles levam as pessoas por simples comentários no Facebook, no Instagram, ou em qualquer rede social, eles processam as pessoas, e mais, quando eles vão se referir às pessoas que fazem simples críticas, como nós vamos mostrar para vocês hoje, eles incentivam os próprios membros a desenvolver um ódio pelas pessoas que normalmente são ex-membros. Então, Gedeuti, nesta escola bíblica em especial, ele, inclusive, ele ensinou como as pessoas devem agir em relação aos ex-membros, aos críticos, com ódio, com ataques, e como se isso fosse algo normal. Então, ele, nessa escola bíblica, ele ficou o tempo todo associando uma pessoa
né, que ele usou de exemplo, na verdade, ele quer atingir muito mais pessoas do que a que ele se referiu hoje, que foi Lucas Procópio. Então, ele usou, né, um simples comentário do Lucas Procópio numa reunião da Maranata para poder associar, então, as pessoas, os críticos, a Satanás, para associar essas pessoas a amalequitas, inimigos do povo de Deus, e diversas outras classificações que só mesmo quem está instigando o ódio usaria. Então, vejam bem, quando nós criticamos a Igreja Cristã Maranata, criticamos a sua doutrina, criticamos as suas práticas religiosas, são coisas que você pode refletir e entender que está certo ou que está errado. Mas em momento algum nós nos referimos às pessoas, aos membros da Igreja Maranata, como se fossem enviados de Satanás. Por mais que eles estejam seguindo uma doutrina equivocada, segundo o nosso ponto de vista, em nenhum momento associamos as pessoas ao inferno, a Satanás, a demônios, a espíritos malignos, a amalequitas e coisa alguma. Então vejam bem, por que foi que Gedeu Tigueiros, nesta semana, resolveu, né, deu assim um chilique nele, né? Por que ele ficou assim tão revoltado com um comentário de uma pessoa numa reunião sua, numa live sua? Eu vou mostrar para vocês o que foi que ele disse, né, e o que provocou a sua ira. Então, preste atenção. Gedeuti, ele começa a escola bíblica, então ele vai fazer as saudações aos irmãos da Alemanha, porque na Alemanha estava tendo um seminário. Então, ele abre a saudação para a Alemanha e ele diz duas coisas. Primeiro, até contraditórias. Ele diz assim: bom, hoje a igreja, ela ainda não está sendo perseguida. Ele diz o seguinte, que a igreja hoje ela tem a liberdade para se reunir, né, para testemunhar do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, e ele diz assim, abre aspas, sem sermos perseguidos. Então, ao mesmo tempo que ele diz que a igreja hoje, ela ainda não está sendo perseguida por causa do evangelho, ele vai fazer menção a uma perseguição à Igreja Maranata por uma coisa assim que julguem vocês mesmos. Eu vou mostrar aqui o que foi que Gedeuti, o que foi que provocou a ira de Gedeuti. Foi o seguinte, ele disse assim, no primeiro dia, entrou um indivíduo 6 vezes na mesma hora, no período de oração, para dizer que o pastor que estava dirigindo o culto de oração não conhece Bíblia. E ele não sabia que o pastor tem curso de teologia, tem curso de filosofia, tem curso de administração de empresas. Então, um plantonista desses, num momento, ele entra e disse uma mentira. E quem está lendo a mentira que ele colocou fica, né? Fica que ele diz o seguinte, não vai ser arrebatado, não vai ser salvo. E ele continua, a igreja vai embora. Então, ele disse o seguinte, eu vou, aqui só para deixar bem claro para vocês. Eles estavam fazendo uma live que era, talvez, chamada de reunião de oração. E que, então, nesta live, uma pessoa, né, que se chama Lucas Procópio, fez um comentário. Qual foi o comentário que o Lucas fez? Ele disse o seguinte, que o pastor que estava dirigindo o culto não conhece Bíblia. Vejam, meus irmãos, assim, com todo respeito, pense comigo, isso é algum pecado eu dizer o seguinte, olha, o fulano, né, ao que me parece, não conhece a palavra de Deus. Aí Gedeu te disse que isso é mentira. Por quê? Porque o pastor, que provavelmente é o Luiz Eugênio, tem curso de teologia, de filosofia e administração de empresas. Então pensem comigo aqui. O fato de alguém ter um curso de administração de empresas faz com que ele seja conhecedor de Bíblia ou que seja uma pessoa imune a um comentário do tipo, você não conhece a Bíblia? Uma pessoa que é formada em filosofia, então, isso seria um requisito que impedisse que alguém dissesse, olha, fulano, você é formado em filosofia, mas a Bíblia você não conhece.
Mas vamos aqui. E a pessoa que é formada em teologia, isso significa que ele seja um profundo conhecedor da Bíblia? Se o próprio Gedeuti, praticamente em todas as escolas bíblicas, ele diz mal, ele fala mal de pessoas que têm teologia, de pessoas que têm filosofia. Aliás, ele diz o seguinte, que isso é um lixo que não serve para nada, né? Que o que importa são as revelações além da letra. O fato de uma pessoa ter um curso de teologia não significa que essa pessoa conheça a Bíblia, de modo nenhum, muito menos filosofia ou administração de empresas. E isso também não dá imunidade à pessoa, não há pecado. Então, um pastor que é formado em teologia, da Maranata, e ele diz que Jesus vai voltar na quarta trombeta, eu não posso dizer, olha, parece que não conhece a Bíblia, porque não tem nenhum estudo teológico que fale que Jesus vai voltar na quarta trombeta. Então, e outra, a própria Bíblia não diz isso. Você não encontra na Bíblia nenhum texto que diga que Jesus vai voltar na quarta trombeta. Então, se eu digo que o pastor Luiz Eugênio não conhece a Bíblia, porque ele traz um ensino que é uma heresia, é uma informação que não tem na Bíblia, é uma informação que muda o contexto bíblico, e é uma informação que nem mesmo existe nos compêndios teológicos. Então, eu dizer isso é um pecado mortal. Isso seria pior do que desviar dízimos da igreja? Dizer que um pastor não conhece Bíblia é pior do que ser processado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, estelionato e ameaça a testemunhas e coisas do gênero. Então, pense comigo. Isso é motivo para a ira de Gedeuti, para Gedeuti dizer que essa pessoa é filha do diabo, é o enviado das trevas, que é uma malequita e outras coisas mais que eu vou mostrar para vocês. E ele disse assim, olha só, então um plantonista desses, no momento ele entra e disse uma mentira. Ele não disse mentira nenhuma. Meus irmãos, mentira é quando você fala alguma coisa que não corresponde à verdade. E o que o Lucas Procópio disse é aquilo que naquele momento ele percebeu. Provavelmente o Luiz Eugênio falou alguma coisa que demonstrou o desconhecimento bíblico. E isso não é mentira. Não é mentira. Mentira é você dizer que a igreja tem 3 milhões de membros. Mentira é você dizer que um vídeo foi assistido por 1 bilhão de pessoas. Mentira é você dizer que o canal da Maranata caiu por problemas técnicos quando não foi isso. Foi uma violação das diretrizes do YouTube. Mentira é você dizer que o vídeo Trombetas e Festa foi assistido alcançou 72 milhões de pessoas. Então, vejam, mentiras são quando você dá informações de fatos que não são verdadeiros. Então, não justifica. E ele continua assim. E quem está lendo a mentira que ele colocou fica, né? Não vai ser salvo. E a igreja vai embora. Nessa hora, você pode deixar uma malequita, você não pode deixar uma malequita desses com o nome aqui de Lucas Procópio. Então, Gedeuti disse o nome de Lucas Procópio. Ele não botou o nome dele, mas está aqui, pseudônimo. Como é que ele sabe que Lucas Procópio não é o nome da pessoa? Né? Como que ele sabe? Realmente eu não sei. Se tiver escrito o nome da pessoa, se tiver a fotinha da pessoa lá, você clica e você é lançado, então, para o YouTube da pessoa. Vai dizer se tem conteúdo, se não tem conteúdo. Mas, Roseli, o que é que você nos diz sobre essa parte introdutória? Primeiro que Gedeuti é estranho, né? Ele está até defendendo o pastor dele, né? Porque Gedeuti é difícil ver ele defendendo alguém. A gente sempre vê ele defendendo a instituição dele, né? A obra dele, né? A obra-prima dele, chamada Maranata. Então, eu achei até estranho ele defender um dos dele, né? E ele se sentiu, assim, ofendido pelo pastor lá, que você acha que deve ser o Luiz Eugênio, não sei quem que é, mas e disse que não, ele conhece sim, ele tem curso de teologia. É aquilo que você disse, ele sempre atacou todo mundo que faz teologia, nunca incentivou ninguém a fazer curso de teologia,
nunca incentivou ninguém a ler a Bíblia. Ele não incentiva isso. De jeito nenhum. Agora ele está exaltando lá o pastor dele lá, porque tem curso de teologia, está exaltando porque tem um curso de administração de empresa. Olha, eu lembro na minha época, eu sou formada em Direito, né? Me formei já tem 30 anos, mas quando eu cheguei jovem na Maranata, e eu estava fazendo faculdade nessa época, e eles não incentivavam ninguém a fazer curso nenhum. Inclusive, tinha umas moças lá na igreja lá que estudavam, já até contei isso para você, só não sei se você lembra. Elas estudavam na UNB, e elas vinham com um bolo assim, de livro, assim, colocavam no banco do lado e pegavam o violão para tocar, passava um obreiro, passava um diácono, o pastor olhava assim para aquele bolo de livro ali, não incentivavam elas a fazer curso nenhum, porque achavam que aquilo ia desviar as pessoas da obra, desvia os jovens da obra. Então, eles não incentivam ninguém a pôr a cabecinha para fora, nem para fazer curso de administração, muito menos de teologia. Você vê como seita é uma incoerência mesmo. GDUT, ele é incoerente. Eu sempre falo, as pessoas que são incoerentes, as pessoas são pessoas que é difícil de você acreditar numa pessoa assim. Eu não consigo, assim, dar crédito a uma pessoa que é incoerente. Uma hora fala uma coisa, mas fala de outro, age de outro jeito, para um é de um jeito, para outro é de outro jeito. Então, é complicado. Né? Então, agora é para fazer. Então, explica aí. Afinal, então, é para fazer curso de teologia? É isso que você quer? É isso que é? Ah, não! Ele quer isso só para os dele ali, né? Para os outros, não. É bom, é só para os dele ali, que tá do lado dele ali. Está bem ao lado dele, né? Está ali debaixo ali do jugo dele. Ah, não, para aqueles que estão lá na plateia, não. Os que estão na plateia, não faça nada, não. Não faça curso de teologia, não faça curso de administração, não faça curso de nada. Né? A ideia que aqui sempre me passou foi isso, que parece que agora ele está incentivando aqueles que estão mais próximos dele, né? Ali da liderança, pelo menos ele gostou da pessoa a reformar a teologia, mas olha só, eu fico aqui imaginando, a impressão que eu sempre tive quando eu estive na Maranata é que os pastores, pelo menos pelos pastores que eu conheci na época, a grande parte ali eu percebia que eles não conheciam a Bíblia. Eu perguntava algumas coisas para eles, eles não sabiam responder. Eu lembro que na época eu perguntei, corri atrás deles, quem eram aquelas 10 virgens lá de Mateus 25. Cada um me deu resposta absurda. Aqui na igreja de Sobradinho, os pastores na época. Eu falo, gente, então são 10 noivas? Mas se eu ler o texto aqui, não é. Eu sei que, olha, cada uma que eu escutei, as coisas que eu lembro, e outras coisas mais que eu já disse em vídeos aí, as pregações de obreiros, obreiro então nem se fala, cada uma que eu pegava ali, que eu falava, meu Deus do céu, onde que eu tô? Bom, mas vamos para nível de pastor. Pastor, então, eu percebi que eles não tinham assim, uma grande afinidade com a história da igreja, com escatologia, com nada disso, que era aquele negócio mesmo, aquela cartilha da igreja ali, da Maranata ali, era aquela cartilha deles ali mesmo, sempre aquele mesmo vocabulário, né? Era isso que eu percebia. Né? Agora, não, mas eles conhecem a Bíblia. Então conhece. Se conhece tão bem, olha só que incoerência, aí outra incoerência. Se conhece tão bem a Bíblia, o que estão fazendo aí dentro dessa seita? O que estão fazendo aí dentro? Olha, o Anchieta Carvalho mesmo falou num vídeo. Aí, não sei se ainda está no Instagram dele, não sei se ele retirou esse vídeo, mas nós temos esse vídeo. E ele falando, olha, todos nós estávamos reunidos. Todos nós. Encheu a boca para falar. Todos nós ali da liderança, estávamos reunidos e todos reclamando da escola bíblica dominical. Todos reclamando. Olha, Anchieta falou isso. Todos reclamando da escola bíblica dominical. E eu disse, nós somos uns covardes. Ele falou, eu sou um covarde, não é? Foi isso que ele disse, eu sou um covarde. Eu sou um covarde. Quer dizer, se todos nós estávamos reclamando, todos nós estávamos juntos, e ele disse, eu sou um covarde, logo dá a entender o quê? Então, é isso que eu penso. A Anchieta tomou uma atitude e saiu da Maranata. E cadê os outros?
que conhece tão bem a Bíblia. O que estão fazendo aí dentro? Será que esses pastores, tão próximos ao GDLT, não percebem que essas doutrinas, que eles que conhecem a Bíblia, são formados em teologia, esses daí, será que eles até hoje não entenderam que essas doutrinas de GDLT não tem nada a ver com Bíblia? Agora não, a bibliomancia, eles estão aí, né? Firme e forte. E outras doutrinas mais, nós temos vídeo aí para cada doutrina. E eu pergunto para esses pastores, que são formados em teologia, o que vocês estão fazendo aí dentro? Vocês que são formados em teologia, formados em tanta coisa aí, o que você ainda está fazendo aí dentro? Qual é a sua conveniência de continuar aí dentro? Para que você está aí dentro? Vou deixar aqui essa pergunta aí para esses pastores que têm vários títulos aí em teologia e outras coisas mais, e são muitos notáveis, né? São notável saber aí, como diz o Gilson, né? O que estão fazendo ainda aí dentro? Olha só que coisa interessante. Nessa escola bíblica, GDLT, ele ensina seus membros a xingar os seus críticos. Meus irmãos, é inimaginável você pensar que um líder religioso, né, o presidente, o fundador de uma igreja que se diz cristã, faça uma coisa dessa, que ensine as pessoas a xingar. Vejam só, o que GDLT disse? Ele falou o seguinte, lá no Nordeste, esse pessoal se chama latomia. Você sabe o que é latomia? Latomia é aquele que só vive latindo e miando, ou seja, coisa de animais, né? Então, latomia, segundo o sentido que ele quis dar, porque não é o significado da palavra, eu vou mostrar para vocês, ó. Irmãos, isso aqui, ó, estão vendo aqui? Isso aqui é um dicionário, ó, é o Michaelis, tá certo? Isso é um dicionário, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, porque GDLT falou que latomia está no dicionário. Está, mas não com esse significado, esse sentido que ele quis dar. O sentido que GDLT quis dar para esta palavra é que são animais que latem ou que miam, né, que estão latindo ou miando, são animais. Então, se ele está dizendo para você, que é membro da Maranata, chamar alguém de latomia, está chamando de animal, não é? Seria isso, pelo que eu entendo. Então, vejam só o que ele disse. Então, toda vez que você vir entrar um indivíduo desses para criticar, ou seja, ele está dizendo assim, se você é membro da Maranata, e se você vir alguém criticando a igreja na rede social, o que você deve fazer? Na rede social, né, e aqui em especial, no canal da Igreja Maranata. O que você deve fazer? Ele ensinou, ele disse assim, olha, você diz, fecha a boca, latomia, ou seja, cala a boca, seu animal. Não é isso? Olha só, será que eu estou exagerando? O que diz o dicionário Michaelis? Diz o seguinte, né, sobre a expressão latomia, né, a palavra latomia, né, diz assim, latomia, substantivo feminino, né, do latim latomia, então tem um primeiro significado que é regional, que é muito comum em Minas Gerais e no Nordeste, e que então significa assoada, ruído, barulho, choradeira. O segundo sentido, né, que é regional também e mais conhecido ao sul do país, seria o quê? Uma conversa fiada ou uma pedreira abandonada de granito ou mármore que entre os antigos servia de prisão. Então, isso é o dicionário, né? Vejam qual é o significado de latomia. Tem alguma coisa a ver com latir e miar? Não, não é verdade? Latir e miar é mais uma invenção de GDLTigueiros para associar aquelas pessoas que criticam o que ele faz a animais. Então, o que GDLT está fazendo é incentivando os seus membros a xingar aquelas pessoas que fazem uma crítica à Igreja Maranata. Então você vai dizer assim para essas pessoas, cala a boca, seu animal.
né? Em outras palavras, porque ele disse assim, fecha a boca, latomia. E o sentido que ele deu para latomia foi um sentido de expressão de um animal. Então, vejam que coisa interessante, né? E não é só isso, tá certo? O que mais que ele falou aqui? Ele disse o seguinte, que os críticos da Maranata são amalequitas, enviados de Satanás. Ele diz o seguinte, esses aqui são latomia aqui, e nós não podemos deixar de dizer isso, ou seja, a função, a missão dele é essa, né? É atacar as pessoas que apontarem para a doutrina que ele está trazendo e dizendo assim, olha, isso não é bíblico, quem fala isso não conhece a Bíblia. E ele continua, não é porque nós somos contra esse cidadão, não, imagine, né? Ele não é contra esse cidadão, ele é contra a todo e qualquer crítico, está usando este cidadão como bode expiatório, né? Porque esse aqui, ele continua dizendo, porque esse aqui é um enviado, um amalequita, um enviado do adversário. Para quem não sabe, a expressão adversário na Maranata é o sinônimo de Satanás ou diabo, porque eles não pronunciam a palavra diabo e não pronunciam a palavra Satanás. Então, para não pronunciar as palavras que estão na Bíblia, eles mudam e eles usam a palavra inimigo, né? Inimigo, para eles é inimigo, é adversário, coisas desse tipo. Então, vejam só como ele, na verdade, ele está tratando uma pessoa simplesmente porque fez uma crítica que não tem nada de pecado nela. Mas para ele, né, como é que você ousa a criticar uma obra, né, onde tem tanto anjo aqui, mas esse monte de anjo não é capaz de cutucar ele e dizer o seguinte, olha só, isso não se faz. Isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo não foi o que Jesus ensinou. Jesus, né, quando os apóstolos queriam mandar fogo, né, ali João e Tiago queriam mandar fogo numa cidade samaritana, Jesus falou assim, olha, vocês não sabem que espírito vocês são? Então, a sua missão, a sua função não é xingar ninguém, não é atacar ninguém desta forma, com esse tipo de insinuação de que alguém é do inferno, é enviado de Satanás. Você não tem esse direito, nem essa autorização pela palavra de Deus. Agora, se alguém está te ensinando e te estimulando a olhar para o seu irmão e chamar de enviado de Satanás, de louco, de caído, né, de latomia, né, de amalequita, meus irmãos, essa pessoa, e eu vou dizer aqui, Gedeu Tigueiros, ele realmente nunca entendeu nada que Jesus falou. Porque se ele tivesse entendido um pouquinho de Jesus, ele jamais faria isso, nem ele próprio jamais ensinaria outras pessoas a fazerem isso. E você, Roseli, o que você nos diz? Eu sempre digo, acho que em todas as nossas conversas aqui, eu sempre deixo isso bem claro. Gedeuti, ele não tem postura de um líder religioso, muito menos um religioso espiritual. Ele não tem essa postura. É aquilo que você falou, jamais ele poderia ficar instigando seus adeptos a ficar desrespeitando pessoas de outro canal. Ele jamais poderia fazer uma coisa dessa. Isso não é a postura de um líder religioso espiritual. Não estou falando de um líder religioso carnal, estou falando de um líder religioso espiritual. Isso não é uma postura, jamais. Pelo contrário, eu acho que, não sei se é um provérbio, se você, não sei se dá para você procurar aí, ou depois você coloca, não sei, que diz assim, se você quer apagar uma fogueira, não jogue mais lenha nela. Algo assim. Agora, o que o Gedeuti está ensinando? Jogue lenha. Vamos aumentar essa fogueira. Vamos ver quem é que produz mais fogo aqui. Vamos ver quem é que tem mais lenha. Vamos medir força aqui. Vamos medir força. Vou instigar aqui essas 30 mil pessoas a entrar. Tem quantas visualizações aí? Tem
5.000 visualizações. Ah, vamos instigar eles a entrar aí no canal e ficar xingando. Mas, Gedeuti, vou explicar uma coisa. O seu tiro vai sair pela culatra. Sabe por quê, Gedeuti? Mesmo que você fique instigando as pessoas a entrar no canal, até mesmo para desrespeitar aqueles que estão contestando a doutrina da Igreja Maranata, mesmo que você continue instigando essas pessoas, eu vou dizer uma coisa, Gedeuti. Quanto mais comentário o canal tiver, quanto mais comentário postados, o canal Maranata Anátema, o Sola Pereira ou o Manaim, que são os 3 canais, quanto mais comentários existir, mais o YouTube vai recomendar o canal, porque ele vai achar que é relevante. Irmãos, olha, é incrível, mas os irmãos da Maranata, vê o que essa seita produz, né? A gente não tem nada contra os irmãos, mas olha, tem pessoas muito boas aí dentro, mas que são instigadas a fazer coisas contrárias ao Evangelho de Deus. E elas acham que, porque o ser humano, para aprender coisa ruim é fácil, entenderam? O ser humano, ele tem essa queda para o pecado. Então, para ele seguir o pecado é mais fácil do que seguir a verdade, do que seguir as palavras de Jesus. É muito mais fácil. Eu falo, gente, e olha o que a seita produz. Pessoas que às vezes são boas, como, né, às vezes são pessoas boas ali dentro, mas que têm um caráter, às vezes, até transformado ali dentro. Às vezes entram no canal para ficar xingando e usam umas palavras tão sujas. Eu falo, gente, que boca suja. Aí o Sola, ele não coloca, porque de vergonha que ele tem de colocar no nosso canal, que é um canal, né, de doutrinas religiosas, uma pessoa que usa palavras de uma boca muito suja. Então é vergonhoso. Eu falo, que coisa feia, que coisa horrorosa. E muitos entram anônimo. Me xingam o Solo, xingam o Joaquim. Olha, o meu nome está aí, ó. Ó, meu nome aí no vídeo, não está aí meu nome? Roseli Pereira, com I, viu, irmãos? Roseli Pereira. Tá aí meu nome, Roseli. Tá aí, não tá? Pois é, aí o meu rosto aí. Eu sei que eu não tenho os olhos azuis, né? Mas tá aí meu rosto aí. Irmãos, e muitos entram sem nem colocar perfil, não tem a foto no perfil dele, não tem. Às vezes põe lá qualquer outra coisa, põe um cachorrinho, põe não sei o quê. Às vezes não tem nada ali e nem o nome dele. Ele entra de uma forma anônima. Alguns colocam o nome. Teve até um irmão outro dia colocou assim, eu achei interessante. Eu sou da igreja tal, de tal lugar, e a Maranata, não sei o que, defendendo a Maranata. Irmão, que bom, pelo menos você entrou com o seu nome, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Que bom. Parabéns, viu? Entrou com o seu nome. Porque muitos, eu falo, gente, que covardia, que falta de hombridade dessas pessoas. E é isso que o Gedeuti está ensinando agora. Como que pode? Eu falo, meu Deus, isso é uma aberração, isso é um absurdo. Olha, um líder espiritual, que se diz espiritual, está aí ensinando, instigando o povo a entrar no canal, a xingar de caída, a xingar disso. Aqui nunca, olha, eu só jamais, nós não xingamos ninguém. Xingar a pessoa, eu não xingo ninguém. Eu falo, pelo contrário, eu respondo. Sabe por que eu respondo às pessoas? Até para, quanto você mais interage, mais o YouTube entende que é relevante. Quanto mais daí eu respondo, ele vai entendendo que aquilo é relevante. Entendeu? Então, às vezes eu falo assim, isso mesmo. Fica na seita Maranata. Vai lá, lava banheiro para a seita, fica lá. Não tem problema nenhum. Tá se sentindo bem lavando banheiro aí? Você, irmã, todo sábado, passa a semana inteira lavando banheiro na sua casa. E sábado você vai para a seita aí, lavar banheiro da igreja, ao invés da igreja pagar uma zeladoria, ou pagar para você. Vai lá lavar banheiro, leva os panos de chão para casa, usa a água da sua casa, usa o sabão em pó da sua casa, usa o seu tempo, a sua energia para ficar lavando banheiro da Maranata.
Isso, faça isso mesmo. Quantas vezes eu falo, isso mesmo. Não, irmão, você acha que... Ah, porque a obra é isso. Isso, irmão, que bom. Então fica aí, né? Vai trabalhar de voluntário aí para Maranata. Estão precisando de gente aí para trabalhar nos Manaíns. Vai mesmo. As irmãs que querem ser copeira dos pastores no seminário, vai ser copeira. Fica lá servindo os pastores lá no seminário sem ganhar nada. E alguns até levam as patadas deles aí, mas vai, fica lá, vai lá. Olha, mas a gente não xinga ninguém. Nós não xingamos, porque, irmãos, não temos nada contra você que está aí dentro da Maranata. Não temos nada contra você. Quer ficar aí, fique. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Mas nós nos sentimos incomodados de avisar que você está dentro do Marapuca. Nós nos sentimos incomodados. Eu sempre falo assim, bom, se eu fiquei 20 anos dentro de um buraco escuro, me debatendo lá dentro, quando eu consigo sair, eu não vou avisar. Quando eu consigo sair e vejo a luz lá fora, e vejo que há vida lá fora, eu não vou avisar as outras pessoas para não cair lá dentro? Será que é justo a gente deixar? E será que é justo deixar os outros lá dentro? Por isso que eu fico, às vezes, cobrando esses pastores. Esses pastores deviam fazer jus ao seu título. E agora, então, sim, olha, avisar as pessoas por questão de consciência, por uma questão de humanidade. Não é nem, eu falo assim, não é nem questão de religiosidade, por uma questão de humanidade, por amor ao ser humano, por questão de humanidade mesmo. Avisar as pessoas do que se trata, o que é a Igreja Maranata. Você que já viveu aí, passou 10, 20, 30 anos aí dentro da Maranata, avise as pessoas, conte o que você viveu aí dentro desses bastidores. Então eu fico realmente indignada de ver um líder religioso como o Gedeuti fazendo isso, e para mim só tem a motivação do Gedeuti é simples, é desespero. Gedeuti está desesperado, cada vez mais desesperado, porque a Maranata é uma potência, com muito dinheiro. Agora aí compraram espaço em canais de televisão. Pois é isso aí. Pois é, Roseli, você fez a referência ao Provérbios, né? Provérbios 26, 20, que diz assim: sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Tá E vendo? veja só, o que é que Gedeuti está incentivando? A maledicência, a chamar as pessoas de latomia, né? De pessoas que latem e miam, né? De animais. E vejo, então, é bem diferente da nossa postura. Até porque, como você mesmo disse, é a coisa mais comum, embora um membro da Igreja Maranata tenha dificuldade de entender isso, mas a coisa mais comum que tem, como você falou, eu estava num buraco, consegui sair, e agora eu quero avisar para que ninguém caia no buraco. Mas isso não é só em relação a quem conseguiu se libertar de uma seita. Isso é geral. Por exemplo, uma pessoa era viciada, estava com a vida completamente destruída pelas drogas. De repente, alguém evangeliza, conversa, leva para uma igreja, aquela pessoa então faz aquele trabalho espiritual e ele consegue se libertar das drogas. O que naturalmente essa pessoa faz? Ela volta ao local de onde ela saiu, se ela tem amor e ela sabe o risco e o mal que aquelas pessoas estão vivendo, ela volta lá para tentar levar o evangelho que a resgatou àquelas pessoas. Então é muito comum você ver pessoas que estão evangelizando em locais, em pontos onde há tráfico, onde há crimes, as pessoas evangelizando ali, porque essas pessoas elas saíram dali. Então elas querem voltar ali exatamente porque elas sabem que é possível se libertar e elas levam a mensagem que é capaz de produzir essa libertação. E isso acontece também em qualquer igreja evangélica, por exemplo, quando alguém era espírita, estava lá fazendo trabalhos espíritas e aquilo de alguma forma estava produzindo resultados ruins nas suas vidas e essa pessoa, de repente, ela conhece o evangelho genuíno de Jesus Cristo, né, sem ser o evangelho segundo Allan Kardec, então ela conhece o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, aquilo
produz uma certa transformação em sua vida, e o que é natural? Já que ele conhece a doutrina espírita, já que ele sabe o que pode estar prejudicando aquelas pessoas, então o que é mais natural que essa pessoa que sabe a doutrina deles, que volte lá e diga, olha, isso está errado por isso, por isso, por isso, e evangelize essas pessoas para que eles também consigam se libertar de alguma coisa que ele percebeu que não era bom, na visão dessa pessoa, né? Então, o que acontece? A mesma coisa, por exemplo, alguém que era testemunha de Jeová, de repente conhece um evangelho genuíno, simples e puro de Jesus Cristo. Ora, ele conhece a doutrina dos testemunhos de Jeová e, obviamente, ele vai querer também avisar aquelas pessoas. Então, isso que nós fazemos, e os irmãos da Maranata muitas vezes não entendem, é o que todos fazem. Os próprios irmãos da Maranata fazem isso. Eles não pregam para católicos? Pregam para os católicos, né? Eles falam para o católico lá, tentam tirar o católico do catolicismo, porque eles entenderam que você não pode adorar Maria, que você precisa, então, estar num local onde só Jesus seja o centro ali da salvação e da comunicação e como caminho a Deus. Ora, o Maranata leva mensagens para o católico. O Maranata leva mensagens para o espírita. O Maranata tenta evangelizar testemunhas de Jeová. O Maranata tenta, né, levar para a igreja Maranata pessoas que são da Assembleia de Deus, da Batista e de qualquer outra igreja. Quando ele, então, aprende com Gedeuti que tudo é tradição, que tudo é misticismo e que vai acabar no inferno. E o Maranata, ele tenta levar mensagem para essas pessoas. Bom, se fosse da forma como o irmão da Maranata entende que ninguém pode falar para o outro de outra denominação, eles também não poderiam pregar para ninguém. A primeira coisa que o Maranata deveria fazer, então, quem pensa assim, é o seguinte: você tem alguma religião? Não, não tem. Você já teve alguma religião? Não, não tem. Então eu vou falar de Jesus para você. Então você estaria proibido de falar de Jesus, da salvação de Jesus ou da sua igreja para qualquer outra pessoa que tenha ou que já tenha tido uma outra religião. Por quê? Porque então isso seria proibido, não é verdade? Da mesma forma, então, que Lutero não poderia atrair as pessoas católicas, antes católicas, para, então, esta nova fase do Evangelho de Jesus Cristo por meio do protestantismo. Então, vejam que entendimento mais, assim, é falta da pessoa parar e pensar. Você dizer que nós não podemos alertar as pessoas que estão na Maranata sobre a doutrina que eles vivem, isso te impede também de pregar o evangelho para qualquer pessoa que tenha religião, qualquer que seja. Porque, né, a menos que você entenda, então, que a Igreja Maranata é a única instituição que salva. E se você entende assim, saiba que você está numa seita religiosa. Essa é uma das principais, se não a principal característica de uma seita religiosa, é dizer sobre si própria que é a única igreja fiel, que é a única igreja que Deus, então, tem um contato especial e é a única que vai te levar para o céu. Então, isso é seita religiosa, de acordo com a definição dos estudiosos da religião, ok? Mas vejam só, então, a maledicência, Gedeuti ensina as pessoas a maldizer, e ele está fazendo, então, o que Provérbios diz para não fazer, jogando mais lenha nessa fogueira. E vejam só que coisa interessante. Veja só, Roseli, eu vou dizer aqui, Gedeuti, ele chama as pessoas de latomia, fala para os membros chamarem os outros de latomia, diz, então, que estas pessoas são procedentes do diabo, tá certo? E depois ele diz que são as outras pessoas que estão instigando o ódio. Vejam, existe inclusive uma doutrinação política que eles dizem exatamente assim, né? Você acuse as outras pessoas daquilo que você está fazendo, né? E olha só que coisa interessante. Ele disse assim: esse é um momento muito delicado. Já eu te dizendo, os irmãos não se preocupam com os latomias, ou seja, sempre fazendo referência aos ex-membros, por exemplo, como latomia, como cães e gatos, como animais.
E ele diz: não se preocupem com os homens que estão cheios de ódio. Então ele diz, aqui usando o exemplo do Procópio, né? Eu até esqueci o nome dele, eu não sei se é Lucas Procópio. Ele, usando o exemplo de Lucas Procópio, ele diz assim, ó: não se preocupem com essas pessoas que são latomia e que estão, vamos dizer, disseminando, estão cheios de ódio. Então, vejam só, ele, disseminando ódio, diz que foi o Lucas que estava disseminando ódio. O Lucas, ele só disse o seguinte, só isso, meus irmãos, segundo o Gedeuti: olha, o pastor aí não conhece Bíblia. Gente, o que é pior? Eu dizer, olha, o Luiz Eugênio não conhece Bíblia, ele pode ter curso de teologia, pode ter de filosofia, pode ter pós-doutorado de teologia, mas se ele está defendendo coisas absurdas que não estão na Bíblia, né, que Deus só ouve sua oração se você fizer um clamor, que se você abrir a Bíblia aleatoriamente, então é assim que você dirige a sua vida, né? Que Jesus volta da quarta trombeta. Ora, pode ter o pós-doutorado, né? Sei lá, existe algum outro superior aí, né? Pode ser o que for. Eu vou dizer assim, olha, isso mostra que você não conhece a Bíblia. E isso não é nenhuma ofensa, isso é apenas uma constatação sobre a nossa percepção, e isso não é nenhum pecado. Agora, apontar para as pessoas e dizer: você procede do inferno, você é um caído, você não tem salvação, você é como um animal que late e mia. Isso sim é uma coisa muito pior. E isso sim, a meu ver, está incentivando, instigando o ódio, tá certo? E veja o que ele diz aqui, que eu vou ler para vocês. Ele disse o seguinte, que o Luiz Eugênio, quando ele falou lá na reunião que ele iria falar isso, o Luiz Eugênio tentou dissuadi-lo. Tentou dizer: Gedeuti, não faça isso. Mas Gedeuti, além de fazer, ainda diz que ele não se importa com ninguém da sua liderança. Ele faz o que ele quer porque ele é o dono. Se Luiz Eugênio, se o outro concordino lá, como é que chama? O que da escola bíblica, esqueci o nome Gilson. dele. O Gilson. Pode Gilson, pode Luiz Eugênio. O radialista, coitado, né? É só um radialista. Mas, enfim, pode qualquer pastor da liderança dizer alguma coisa para Gedeuti. Gedeuti só vai fazer aquilo que ele quer porque ele é o dono da igreja. Não existe conselho na Igreja Maranata. Não existe ali ninguém que possa dissuadir Gedeuti de fazer aquilo que ele quiser fazer. Nem estatuto não pode. Vejam só. O que ele diz? Ele diz o seguinte: quando eu falei aos irmãos que ia dizer isso aqui, o secretário executivo, quem é o secretário executivo? É o Luiz Eugênio, tá certo? Para quem não sabe. Então, a Gedeuti diz, o secretário executivo disse, não sei o quê, né? Falou que não, né? E aí, medroso, Gedeuti chamou ele de medroso, tá certo? Então, Luiz Eugênio, você é medroso, mas não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi o seu chefe, foi o dono da sua igreja. É aquele que, além de não aceitar nenhum conselho de bom senso, ainda chama a pessoa que o aconselha de medroso. Aí, Gedeuti não tem medo nenhum não, né? Porque está falando do Lucas Procópio, que certamente, né, ele calculou ali que não vai reagir. Ele deve ter pensado assim, não, esse aqui não reage não, podemos bater à vontade, podemos usar como bode expiatório. Porque ele sabe que se ele bater em outras pessoas, provavelmente ele vai ter respostas, não é? Então, é o que eu imagino. E aí ele continuou dizendo aqui, ó, aqui é contra um poder das trevas. Então, Gedeuti, ele é, né, o iluminado que está indo contra o poder das trevas. Qual é o poder das trevas? É uma pessoa que disse que o Luiz Eugênio não conhece Bíblia. Isso é o poder das trevas para Gedeuti. Meus irmãos, é absurdo demais. Né? É absurdo demais, é uma coisa totalmente desproporcional o que Gedeuti fez. É desproporcional. Mas
Gedeuti precisa de atenção. E nós estamos dando a atenção que Gedeuti quer. Por que nós estamos fazendo isso? Porque quanto mais Gedeuti insistir em fazer as coisas da forma como ele está fazendo, mais ele vai ajudar o nosso trabalho. E qual é o nosso trabalho? De advertir as pessoas que eles não estão sendo guiados por um líder espiritual da parte de Deus. Eles estão sendo guiados por uma pessoa que é dona de uma igreja, que não aceita conselho de ninguém, que não respeita ninguém, que pode inventar o que ele quiser e dizer que foi Deus e todo mundo vai aceitar. E só que nós achamos que, do ponto de vista religioso ou daquelas pessoas que querem seguir a Jesus, eles estão, de fato, vamos dizer assim, no lugar errado, vamos dizer assim. Eu não quero dizer para ninguém sair, porque cada um é livre e pode ir para onde quiser. Mas estão distantes dos ensinamentos de Jesus Cristo. Distantes. E se você quiser se aproximar dos ensinamentos de Jesus Cristo, você tem que considerar essas coisas. Então, Gedeuti precisa de atenção, nós sabemos disso, né? E estamos aqui dando atenção a Gedeuti, porque sabemos que ele, além de fundador, será o afundador oficial da Igreja Cristã Maranata. Tá certo? E aí, Roseli, o que você nos diz? Gedeuti realmente ele fundou a seita e está afundando a seita Maranata, né? Eu desejo realmente que Gedeuti viva aí mais 10, 15, 20 anos, porque ele tem que ver o fim dessa seita, né? Ele tem que ver o que ele está fazendo, porque ele está cada vez mais sem filtro. É uma pessoa que já passou dos 90 anos de idade, está cada vez mais sem filtro. Eu sempre penso assim, olha, né, se um dia Deus me permitir viver até os 80, 85, 90 anos, né? Mas para ser sem filtro assim, olha, não queria não. Eu acho muito feio, né? Imagine, né, uma pessoa, um idoso, uma idosa sem filtro, é muito feio, é horroroso. Mas as pessoas estão aí ao lado dele aplaudindo tudo isso, né? Estão aí tirando chapéu para Gedeuti, se prostrando diante de Gedeuti, e o Gedeuti está se achando que realmente ele é assim, é o último, como é que chama? É a última Coca-Cola do deserto, como é que é? É o último biscoito do pacote. E por aí vai, né? Mas, olha, Gedeuti está longe disso, né? A gente sabe que ele está longe do evangelho, está longe da palavra de Deus. Gedeuti já, eu falo, que pena, né? A gente fica até se lastimando, porque eu sempre digo, tem pessoas boas aí dentro, né? Tem famílias boas aí dentro, né? E sendo guiadas, né, por uma liderança que está aí falando só de cantares, falando e estão achando que são pastores. É como você falou, são concordinos de Gedeuti. São concordinos, estão ali só para concordar. Eles têm que concordar com tudo. Ai daquele que não concordar com Gedeuti. Ai daquele que deixar de ser um concordino de Gedeuti. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, que eu sempre digo, a Igreja Cristã Maranata não é uma igreja cristã, porque não segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Os pastores da Igreja Maranata não são pastores, são concordinos de Gedeuti. Então, dizer que, não, meu pastor ali... Irmãos, que pastor? Um pastor que vai para a igreja para ficar ligando e desligando o satélite. Vai para a igreja para ficar lá ligando o YouTube para os irmãos ficar assistindo no telão, para ficar assistindo live no telão. Agora eu falo, gente, a pessoa vai para esses seminários para ficar assistindo live. Fala, onde que essas pessoas estão com a cabeça? Aonde que vai parar isso? E estão ali dentro. E Gedeuti agora está se achando o máximo, né? Porque agora então vai para a televisão. Bom, eu acredito que nada disso vai adiantar, como já falei, não vai adiantar nada. Não adianta ele ficar instigando também o povo a entrar aqui nos comentários, que só vai o canal, o YouTube vai entender que é relevante o vídeo, né? Eu acho que... E Gedeuti, irmãos, ele está com medo, né? Está com medo, é o Davizinho, né? Está com medo, né? Tá com receio, está se sentindo ameaçado. Por quê? Eu falo, gente... Se realmente tudo que ele está dizendo é verdade, se ele é uma pessoa que
realmente ensina o Evangelho de Jesus Cristo, por que está com medo do quê? Por que está aí ameaçando as pessoas? Por que está aí pagando advogado, pagando custas judiciais, entrando na justiça para bloquear canal, para derrubar canal? Para que isso? Irmãos, olha, eu estava vendo agora aqui, agora esses dias aí, né, o Joaquim também estava falando, vários irmãos que sofreram com os danos da chuva aí no sul do país, e tá aí GDOT aí comprando canal de televisão, pagando advogado, tá? Olha, é triste, é lamentável tudo isso, né? Eu fico triste, né? Porque realmente tem pessoas boas aí dentro, nós não temos nada contra ninguém aí dentro, não é pessoal com ninguém, nós rebatemos, são as doutrinas que a gente fica ensinando. E se você acha, como nós já gravamos um vídeo agora há pouco tempo, né? Que você acha que tem gente, aí ele falou assim, como é que é? Tem gente que está querendo que nós que venhamos a entrar logo no livro do Apocalipse. Não, mas espera aí, ainda não. Falo, nossa, meu Deus do céu, não quero nem ver. Você está aí no livro de Cantar, você sabe que você é muito feliz. A ideia ainda está no livro de Cantar, porque quando começar com o Apocalipse, daí que você vai ver para onde que ele vai levar esse Apocalipse. Pois é, Roseli, sobre a questão, então, do problema que aconteceu ali, se não me engano, em Mimoso do Sul, a enchente, tudo, hoje eles chegaram a fazer a propaganda, né? Qual foi a propaganda? Os irmãos confiram lá no canal, olha, nós já mandamos doações e agora enviamos uma carreta de doações. Doações de quem? Dos membros. Então, o que acontece é o seguinte, exatamente, é fazer aquele trabalho para aparecer, mas quando nem sequer põe a mão no bolso. Não tira nada do cofre da igreja, porque o dinheiro do cofre da igreja é para pagar advogado, é para pagar marketing, pagar propaganda na revista Veja, para pagar propaganda na revista Oeste, para alugar, para comprar horários de canal de televisão. Agora, para ajudar pessoas necessitadas, começando pelos irmãos da igreja, ele pede doações dos membros. Então, os membros que já são dizimistas, que já financiam todo este trabalho, né, de enriquecimento da Igreja Cristã Maranata, essas pessoas que são doadores de dinheiro, do seu tempo, do seu trabalho, que são voluntários no serviço da igreja, ainda são as pessoas que são levadas a fazer a doação para que a Igreja Maranata possa levar lá como se a igreja estivesse fazendo alguma coisa. A igreja, se ela, né, vamos dizer assim, pagou o caminhão, isso não é nada em relação àquilo que ela poderia fazer, já que ela tem tanto dinheiro assim, inclusive para comprar horários no canal de televisão. Agora, vejam só, que coisa interessante. Vamos continuar aqui. GDOT ficou o tempo todo instigando o ódio, irmãos. Então, antes que alguém venha dizer no canal que nós estamos instigando o ódio, assista esta EBD, para que você, então, perceba a diferença, o que é instigar o ódio. Veja o que GDOT fez. Ele usou o exemplo de uma irmã que teria, então, tentado rebater ali o que o Procópio estava colocando, e ele enaltece a postura da irmã. E ele diz que a irmã falou o seguinte, ele disse assim, olha só, a irmã que entrou em seguida disse, cala essa boca. Meus irmãos, isso é coisa de um líder. Está dizendo, olha, a irmã entrou e o fulano falou, olha, ele não conhece a Bíblia. Aí a irmã diz, cala essa boca. Está bem proporcional, né? Está bem típico de um aluno de Gedeutigueiros. Cala essa boca. Por que é que você não vai embora? Sai daí. Sai, adversário. Como eu falei, sai, adversário, sai, Satanás. Então, olha, e Gedeuti, né, enaltecendo a posição dessa irmã, que mandou o Procópio calar a boca e disse para ele, sai, adversário, sai, Satanás, né? Aí ele complementa, mas tadinha, né? Eu tô falando por ela aqui. Sai, Latomia. Então, olha, Gedeuti, o tempo todo ensinando os membros a xingarem e aplaudindo. Olha, ela xingou, olha só, que maravilha, olha só, ela xingou a pessoa lá no canal. Mas mais,
Gedeuti, lá no final da EBD, ele vai, mais uma vez, aplaudir e ensinar como é que você, então, vai tratar uma pessoa que está simplesmente, por amor, tentando abrir os seus olhos, fazendo uma crítica àquilo que ele está fazendo. E irmãos, e o que ele está fazendo é, de fato, sujeito a críticas, porque isso não pode ser postura de um líder religioso, não cristão, não discípulo de Jesus. Veja só, primeiramente, ele conta a história do corpo de Moisés, vou resumir aqui, não vou ler tudo que ele falou. Ele fala de Moisés e disse, então, que o anjo, né, quando havia aquela disputa pelo corpo de Moisés, ele disse, então, a Satanás, o Senhor te repreenda. Aí, depois que ele conta esta história, ele diz o seguinte, eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos. Nunca, em todas as lives, em todas as entradas, nunca se atenha aos escritos do mal. Ou seja, se alguém criticar a Igreja Maranata, é do diabo. Perceberam? Nunca se atenham aos escritos do mal. Mas você diga assim, vejam, Gedeuti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, está dizendo para as pessoas falarem assim, ó, pode colocar lá, eles, olha, pode escrever lá, o Senhor te repreenda, só isso, como se a pessoa fosse da parte do diabo e ele, né, que está aqui ensinando as pessoas a xingar, fosse da parte de Deus. Meus irmãos, quem está ensinando alguém a xingar, a maltratar e a desrespeitar os outros, não é da parte de Jesus. Lembram? Tiago e João. Senhor, podemos pedir para mandar fogo aqui nessa cidade? Vocês não sabem que espírito vocês são? Se vocês querem o mal, se vocês amaldiçoam, se vocês chamam as pessoas de caídos, se vocês chamam as pessoas de loucos, se você insinua que outras pessoas irão para o inferno, vocês são maldizentes. Maldizentes. Vocês são mais comparáveis a Balaão, que então foi contratado para proferir o mal. Então vejam, se você atende esta ordem de Gedeuti, você é um discípulo de Balaão, que aceita amaldiçoar, aceita afrontar as outras pessoas. E no caso de Balaão, o povo de Deus. E vejam só, eu queria agora, Roseli, porque o nosso tempo já está avançado, só fazer referência às mentiras desta EBD. É lógico, não podia deixar, né, as mentiras da EBD. Então, e coitado dos alemães, né? Ouvindo tudo isso, o que os alemães têm a ver com isso? Ele próprio admitiu, né? Ele disse assim, aí os irmãos dizem assim, mas o que tem a ver lá com a Alemanha? Ele próprio sabe que ele está falando uma palavra que não tem nada a ver com os alemães, né? Mas quem sabe, né? Quem dera um alemão tivesse escutando isso, porque alemão não iria aceitar uma baixaria dessas de jeito nenhum, não é verdade? Mas, enfim, né, a gente sabe que lá alemão mesmo não tem nenhum, né? Então, vejam só, mentira sobre os novos interessados em cantares. Ele disse assim, nada de Apocalipse, porque ele começou lá, alguém sugeriu lá, então, olha, então nós vamos entrar em Apocalipse, ele disse, ó, nada de Apocalipse. A turma de salientes já está querendo botar Apocalipse no meio. Não está na hora. Nós temos um povo ainda que não entendeu. Irmãos, tem alguém que depois de 2 anos ainda não entendeu. Ainda não entendeu que no livro de Cantares, que só tem uma mulher, para Gedeuti tem 2 aqui na terra e uma na eternidade? Será que tem alguém que ainda não entendeu isso? Né? Meu pai do céu, é difícil, né? É difícil entender também, né? Mas vamos lá. Ele disse assim, olha, nós temos um povo que ainda não entendeu, não sabia que existia uma palavra dessa maravilhosa, né? Gente chegando hoje, ele disse que tem gente que está chegando na Maranata hoje, então que precisa ainda continuar com o livro de Cantares. Oh, meu Deus do céu, já falei isso aqui outras vezes. Que falta de bom senso, que falta de raciocínio, que falta de inteligência, que falta de vontade de pensar. Ora, as mensagens de 2 anos de Cantares está toda no YouTube. Se você está chegando hoje, por que você não volta lá e assiste essas mensagens? Agora vai fazer a igreja inteira, né? Os 30 mil membros da Igreja Maranata
assistir tudo de novo só porque tem uma pessoa que chegou hoje. Meus irmãos, que falta de bom senso, né? Mas, na verdade, é mais uma mentira, porque não tem gente chegando hoje como ele está dizendo. Mas vejam só, aqui, a mentira sobre a apreciação de um dos maiores líderes do Brasil. Nós recebemos uma apreciação de um dos maiores líderes do Brasil a respeito da Igreja Maranata. As pessoas não têm a mínima ideia, não tem mesmo, né? Foi feita uma reportagem na Veja sobre aquilo que nós fizemos a vida inteira e houve um despertamento geral. Óbvio que é mentira. Primeiro, porque não foi reportagem, foi uma propaganda paga na igreja, na revista Veja. Tá certo? E aí ele disse que teve um despertamento geral. Teve um despertamento tão grande que a Igreja Cristã Maranata está só diminuindo, né? De tão grande que é esse despertamento. E prestem atenção em uma coisa, irmãos, que é muito importante. Ele disse que um dos maiores líderes do Brasil apreciou o que eles estão dizendo que estão fazendo. E aí eu pergunto, alguém se esqueceu que nós estamos num ano eleitoral e que político não poupa elogios de grupos que podem render votos? Então, eu não duvido realmente que tenha algum líder político que tenha elogiado a Maranata, até porque, se ele cair na graça de Gedeuti, de repente, pode até ir para o Manaim, como aconteceu recentemente, dele levar esses políticos para o Manaim, não é verdade? Então, obviamente, não é de estranhar que algum político venha a elogiar um grupo religioso que pode render alguns votos neste ano eleitoral, é o pleito municipal, tá certo? A verdade é que político quer é voto, é isso que eles querem, e eles sabem onde é que eles encontram esses votos, essa é a verdade. Então, olha só, a mentira sobre a propaganda da Veja, né? Ele disse assim, a reportagem sobre a Igreja Maranata, sobre o trabalho voluntário, primeiro, já disse, não é reportagem, Gedeuti está mentindo para vocês, é uma matéria paga, está escrito na página, que se trata de publicidade. Então, vejam, irmãos, é incrível como ele não tem nenhum desconforto de trazer uma informação que ele sabe que não é verdadeira. E vejam, né, quando ele fala desses voluntários, ele não falou que os advogados não são voluntários, né? Que os pastores que estão ao redor dele também não são voluntários. Se houvesse uma prestação de contas na Igreja Maranata, você iria saber a quantidade de pessoas que são remuneradas pela Igreja Maranata e que não são voluntárias. Mas o problema é que não há prestação de contas. Mas você que conhece, por exemplo, o pastor Gilson, pergunte para o Gilson. Gilson, você recebe salário da Igreja Cristã Maranata? Pergunte para o Luiz Eugênio. Luiz Eugênio, você recebe salário da Igreja Cristã Maranata? Pergunte para o radialista, o Josias Júnior. Josias Júnior, você recebe salário da Igreja Cristã Maranata? Pergunte para o pastor Isaías Diniz. Isaías Diniz, você é voluntário ou você recebe pelos serviços que você presta para a Igreja Cristã Maranata? Por que eu estou dizendo isso? É que se você quer falar que todos são voluntários, faça referência às exceções. Ou então preste contas para que as pessoas possam saber. Né? Boa parte é voluntária? Boa parte é voluntária. Talvez a maior parte, né? Porque são as pessoas que sustentam tudo isso. Mas não são todos como eles dizem. Há pastores, sim, ainda que eles digam que são pastores que prestam algum serviço para a igreja, então, por isso eles têm que ser remunerados. Mas eu pergunto, e você que é eletricista e faz um serviço para a igreja, você não poderia cobrar? E você, mulher, que é faxineira por profissão, por que você não pode cobrar? Por que você que é faxineira não pode cobrar pelo serviço que você presta para a igreja e o advogado pode cobrar pelo serviço que ele presta para a igreja? Por que você que é, por exemplo, eletricista não pode cobrar por um serviço que você preste para a igreja e o radialista pode cobrar pelo serviço que ele presta para a igreja? Essa é a pergunta que você faz. Por quê? Que uns podem e outros não podem. É porque o tipo de serviço que você presta
é mais fácil dele obter sem pagar? Eu não sei, mas responda aí a você mesmo a pergunta. E o que você acha, Roseli? Eu acho que realmente as pessoas devem começar a pensar um pouco, né, a raciocinar, né? E principalmente aquelas pessoas que têm família, aquelas pessoas que, olha, a vida está difícil e está para todo mundo. Será que realmente tirar um sábado que você poderia estar desempenhando aí para ganhar uma diária como eletricista, como pedreiro, fazendo até mesmo uma faxina, qual é o problema nisso? Não vejo problema nenhum nisso, né? E você deixa de receber aí fora para trabalhar para Maranata e sem receber nada, e pior ainda, tem que pagar uma taxa para cobrir a sua alimentação aí dentro. Olha que coisa absurda, né? Então, olha, é tanta coisa absurda aí dentro, as pessoas devem começar a parar para pensar. Será que vale a pena tudo isso? Vale a pena eu investir toda, né, minha energia, o meu tempo, que eu poderia estar com a minha família? Eu estou dando não só os 10% do meu salário para a igreja, para uma igreja que não presta conta de nada, não tem transparência de nada. A gente não sabe quanto que cada um ganha ali dentro. A gente não sabe, deveria ter um mural ali dentro. Ou então no site da Maranata mesmo, no site oficial, disponibilizar ali, não é? O estatuto deles. Tem muita gente que nem sabia que existia estatuto. Se não fosse você aqui no canal falar sobre o estatuto, muita gente não sabia nem o que era isso. Nem sabia que existia estatuto. Olha, são tantas coisas, tantas questões que nós levantamos aqui no canal, que as pessoas começaram a parar para pensar, deviam pensar mais na sua família. Você aí, marido, que é brigadista, fica aí todo final de semana com o seu serviço de brigadista aí para a igreja, sem receber nada. Será que se você fizer uma diária aí como brigadista em outro lugar, você não receberia, não? A Maranata é uma empresa também. Ela tem CNPJ, ela tem um presidente, ela tem um vice-presidente, ela tem a estrutura de uma empresa. A estrutura dela todinha, uma estrutura hierárquica. A estrutura dela todinha é a estrutura de uma empresa. No Evangelho do Senhor Jesus não existe hierarquia, mas na Maranata existe hierarquia. Por quê? Porque a estrutura dela é uma estrutura de uma empresa. E nada mais justo do que pagar as pessoas que prestam serviço à Maranata, sendo que uns recebem e outros não. Por que todo mundo não deveriam receber também? Então, a gente sabe que é sempre assim, nós batemos muito em cima disso. 2 pesos, 2 medidas. É para um e é para outro. Eu acho a Maranata é um jugo muito pesado para uns, sendo para outros, né? É cheio de incoerência mesmo. A Maranata tem essas incoerências mesmo, né? E cada vez ela está mais desacreditada. Não, embora o Gedeuti está aí falando de teologia, de filosofia, tudo isso, mas os pastores dele também estão desacreditados, né? E como eu disse, Roseli, a forma mais fácil de você saber se é verdade ou se não é perguntando. Então, quando você perguntar para o Gilson se ele recebe salário, ele vai dizer. Se ele não recebe, ele vai dizer que não recebe, não é verdade? E aí você vai esclarecer. Pergunte para o Luiz Eugênio. Luiz Eugênio, você recebe salário da Igreja Maranata? E ele vai te responder. Não, eu não recebo salário. Poderia receber, mas não recebo. Então é a forma mais fácil de você tirar essa dúvida, uma vez que não tem prestação de contas. Só voltando, só um minutinho, só voltando, e eu acho que não tem ofensa nenhuma perguntar para o seu pastor se ele recebe ou não. Ah, não, ele vai se sentir ofendido. Ai, aí ele vai me colocar no banco, vai me colocar. Uai, tá com medo de ser colocado no banco? Você recebe salário ou não? Uai, qual o problema disso? Não deve, irmãos, o pastor não deve se sentir ofendido por conta disso. O que ele está fazendo está certo. Ah, não, eu recebo sim, eu sou um salariado mesmo do Gedeuti e pronto. Não tem que ficar temendo de, não, vai me mandar para o banco. Se você tem medo disso, sabe então que você está não aceita. Isso mesmo, é só perguntar, tá certo? Já que nós não temos os elementos para afirmar, porque não tem prestação de contas, você pode perguntar e eu acredito que eles vão falar a verdade. Mas então vamos à maior mentira de todas aqui, né, segundo a nossa percepção. Vejam bem, olha o que Gedeuti falou. Ele disse, meus irmãos,
Primeiro ele disse assim, ó, então diz assim, igreja que não pede dinheiro durante os cultos. Não é só isso, ele está se referindo à publicidade, à propaganda que eles fizeram na revista Veja. E ele diz, meus irmãos, isso está causando uma celeuma no mundo. Então ele está dizendo que aquela propaganda que eles colocaram na Veja sobre a igreja de Gedeuti está causando uma celeuma no mundo. Isso é verdade? Fale com toda sinceridade. Seja sincero, isto é verdade? Ou se é verdade ou se não é verdade, se é uma mentira, isso não importa, não é? Porque tem pessoas que acham que mentira, que pode mentir, que isso não tem problema nenhum, não é? Isso não é nenhuma falha espiritual ou de caráter, pode mentir, não é? É por uma boa causa, então você pode mentir à vontade. Então, está causando uma celeuma no mundo, né? Está causando no mundo. Está havendo uma celeuma lá no Iraque, lá na África, está havendo uma celeuma lá na China, está, sei lá, havendo uma celeuma lá no Japão por conta dessa reportagem da Veja. Meus irmãos, sabe, isso não pode ser verdade. E se não pode ser verdade, é mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem disse isso? Jesus Cristo. Tá bom? E ele continua dizendo o seguinte: isso está causando uma celeuma no mundo, de um modo geral. A revista mandou uma informação de que os nossos artigos caem na revista, eles têm 10 vezes mais a curiosidade do povo do que os artigos que saem na revista. E há grandes escritores ali na revista. Então, vejam só, meus irmãos, a megalomania de Gedeutigueiros. Ele diz o seguinte, que a propaganda que ele faz da Maranata na revista Veja gera 10 vezes mais interesse das pessoas do que as matérias jornalísticas que a Veja produz na sua revista. Vejam, meus irmãos, diga que com toda sinceridade, isso é verdade? Você acreditou nisso? Você acreditou nisso? Não, mas foi um jornalista da Veja que disse. Mas, irmãos, obviamente isso não é e nem pode ser verdade. Você tem matérias da revista Veja que são jornalísticas e que, obviamente, têm um interesse da população infinitamente maior do que uma propaganda paga pela Igreja Maranata. Tá certo? Então, agora, vejam só, viu, Roseli? Só para tentar concluir aqui, aqui Gedeuti, ele mostra que a Igreja Maranata, de fato, é uma seita. Ele dá uma declaração que, se por um acaso, aqueles pastores da presbiteriana que dizem que não conhecem a Igreja Maranata, o Nicodemos não sabe se a Igreja Maranata é uma seita. Vai lá, recorta esse trechinho de Gedeuti e manda para ele. Depois pergunte. O presidente fez essa afirmação. E aí, o que você acha? É uma seita ou não é? Olha o que Gedeuti disse. Meus amados, o livro de Cantares foi o grande segredo de Deus para nós. O livro de Cantares é o grande segredo de Deus para a Igreja Maranata. Somente. Vejam só. Foi um baú de preciosidade que o mundo não conheceu. O mundo não conheceu o livro de Cantares em nenhuma época da história da igreja cristã. Só foi revelado para a igreja Maranata. E diz, e talvez não conheça, e não reconheça. Por quê? Ele foi dado para um corpo, para uma igreja no Espírito. O livro de Cantares foi dado exclusivamente para a igreja cristã Maranata. E ele complementa dizendo o seguinte, para uma igreja que está sendo preparada para a sua partida. É a igreja Maranata. E ele diz, não é para uma igreja que está vivendo de opinião de doido. E ele diz mais, e um homem, quando entra numa reunião espiritual e escreve doideiras, que esse cidadão que mencionei, o nome, escreve, ele não é digno. Pega esse trecho, mande para o Nicodemos e pergunte, Nicodemos, e agora? Você tem a coragem de dizer, então, que isso é uma igreja cristã, que isso não é uma mensagem exclusivista, ou que esta é a igreja escolhida por Deus? Mande para ele, vamos ver o que ele vai dizer. O que você nos diz, Roseli?
Tem uma regra da quem já jogou vôlei ou quem joga, se a bola cair na linha, é dentro. Então, eu sempre digo, a pessoa que está em cima do muro é um concordino. Está concordando, a pessoa que está em cima do muro. Você nem está dentro, você está em cima do muro. Se você não se posicionou, é porque você está concordando com tudo isso. Eu, graças a Deus, né? Não sou esses títulos tudo por aí, não, mas eu estou aqui na minha simplicidade, aqui, discordando de tudo isso de Gedeuti. Eu discordo de tudo isso que ele fala, das coisas que ele fala com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus, principalmente com relação a Cantares. A gente já falou várias vezes sobre o livro de Cantares, mas eu acho, até eu gravei um vídeo, eu acho que falta você editar ainda, que um irmão mandou um e-mail. Esse e-mail é bem interessante, vai sair esse vídeo. Ele fala que, será que Gedeuti não quer ser uma Ellen White, não? Da Maranata, ser para Maranata o que a Ellen White foi para os adventistas. Então, eu acho que, de repente, Gedeuti, né, ele está aí atacando de Ellen White, né? Ele quer realmente, quando ele fala dessas revelações, de Cantares, de tudo isso, né, só me resta dizer que talvez Gedeuti tenha que mudar o nome dele. Em vez de ser Gedeuti Gueiros, seria, então, Gedeuti White, né? Ok, Roseli, muito obrigado. E, para fechar com chave de ouro, né, nós temos aquela música Sampa. Eu não sei quem é o autor mesmo, se era Chico Buarque, eu não sei, Sampa, Caetano né? Veloso. Alguma coisa... Oi? Caetano Veloso. Caetano Veloso, perfeito. Alguma coisa acontece no meu coração, e ele diz o seguinte, que é que Narciso acha feio o que não é espelho. Veja que coisa perfeita. Não concorda comigo, não pensa como eu, você não enxerga o que eu enxergo. Se você não é igual a mim, então você é feio. Então você não presta. Então você não entende Cantares como eu entendo, então você não sabe nada. Ah, se você criticar, então você é do diabo e eu sou de Deus. Veja, se você não for igual a mim, você então é feio. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E nesta EBD, Gedeuti, ele quando coloca uma reportagem lá e mostra, ele diz, tira essa cara daqui que eu tô cansado de me ver no espelho. Eu achei ótimo, me lembrei dessa música Sampa. Mas é isso aí, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e nos encontramos no próximo domingo, se Deus quiser, e trazendo mais informações para vocês das escolas bíblicas dominicais da Igreja Cristã Maranata. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.